noite. Mais uma vez estamos aqui com chuva, mas estamos aqui. Realmente o tempo hoje está ingrato contra a chuva, mas nós estaremos sempre presentes aqui, buscando o contato com todos vocês. Hoje nós vamos ter uma palestra bastante interessante a cargo do nosso querido irmão, o Ricardo Nascimento. E ele vai falar sobre o tema "Não se pode servir a Deus e a Mamon". É um tema que permite muita conversa, muita discussão, muito interessante, abre campo aí para uma porção de coisas. Mas antes de fazer a nossa prece inicial e passar a palavra para o Ricardo, eu gostaria de ler para vocês que hoje é o dia 18 de abril, né? E 18 de abril é uma data extremamente importante para a doutrina espírita. Foi no dia 18 de abril em que, em Paris, foi lançado o Livro dos Espíritos. Então, esse Livro dos Espíritos é um livro básico da doutrina. Não dá para a pessoa ignorar esse livro na doutrina. Tem que ler. São 1018 perguntas e respostas, abordando os mais diversos assuntos, os mais diversos temas. Muitas daquelas dúvidas que nós às vezes arrastamos muito tempo perguntando, mas por quê, né? Por que Deus? Por que é assim? Por que não é? Por que eu sou? Por que... Todos esses porquês são muito bem respondidos no Livro dos Espíritos. Eu recomendo a todos, aqueles que porventura não tenham lido, que o façam, porque é fundamental a gente conhecer essa obra. Muito bem, feita essa ressalva, eu gostaria de pedir a todos vocês então que me ajudassem para que nós elevássemos o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele, nesse amado e querido, que mais uma vez estivesse conosco através dos seus mensageiros e trouxesse para nós toda a ajuda, todo o socorro necessário que cada um de nós veio buscar. Cada um de nós veio em busca de alguma coisa. Foi através do auxílio para nossos problemas de ordem pessoal, de saúde, de entendimento. Todos nós viemos buscar alguma coisa. E nós esperamos que Jesus permita que os nossos mensageiros do bem estejam conosco também, nos orientando, nos auxiliando para sermos bem-sucedidos nos nossos intentos. Mestre amado, muito obrigado por nos proporcionar essa oportunidade de estarmos sempre reunidos em Teu nome. E te pedimos, Jesus, abençoa a todos que aqui estão e abençoa especialmente o nosso irmão palestrante, para que ele possa nos transmitir a sua mensagem. Muito obrigado a todos. Tanto, por favor, Ricardo, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Uma honra, não sabia desse dia, dia 18, data da publicação do livro básico, para que a gente possa ter a doutrina. E sinto muito feliz de poder estar aqui novamente, para que a gente possa fazer algumas reflexões acerca deste capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu vou falar especificamente da parábola do mal rico, para que a gente possa entender o que está por trás aqui da riqueza, da pobreza, mas sobretudo o tema principal, quando nós observamos essa parábola, é a noção de riqueza e o quanto que ela pode endereçar a perdição ou a salvação. Porque nós temos ideias que geralmente a riqueza é condenável, tanto que existe uma cultura até cristã em algumas ideias que condena veementemente noções de lucro, prosperidade. E aí, quando nós acentuamos a reflexão acerca desses assuntos, nós percebemos que o assunto não é bem assim, uma vez que a letra, a maneira como se escrevia, não condiz mais com os tempos atuais. Nós precisamos fazer uma distinção de como era a expressão em uma época mais brutal, em que nós tínhamos a lei de Talião, chamado olho por olho, dente por
e a necessidade de você criar cores vibrantes para que as pessoas ficassem impressionadas e de fato tentassem abrandar os próprios costumes. É evidente que se essas coisas fossem escritas na atualidade, elas seriam escritas com tintas mais atenuadas. Então, para que a gente comece a fazer aqui a reflexão, eu já vou logo de cara ler a parábola do mal rico, para que a gente depois possa fazer as reflexões. Então vamos lá. Está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam na mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então percebam aqui, alguns esclarecimentos. A noção de você conversar com Abraão e dele falar para Abraão. Nós somos um ramo de uma religião abraâmica, monoteísta. Então, você se voltar ao pai Abraão significa voltar-se à ideia de Deus único. E aí tem uma outra coisa interessante também, que é a questão de você falar com os mortos, que é condenável na época. Se nós pegarmos o Velho Testamento, Deuteronômio, é evidente a proibição deste contato com os mortos. Isso parece um paradoxo para nós, né? Porque a nossa instituição é sustentada pelas informações, pelas mensagens do além. Qual é o grande paradoxo disso? Nenhum. Se nós pegarmos o livro do Céu e Inferno, vem um esclarecimento a respeito desta proibição no Velho Testamento. E era proibido simplesmente porque havia um uso pagão que era exacerbado, mas no sentido não de santificação da mediunidade, era no sentido material. Era no sentido de buscar oportunidades, infelizmente, ligadas a dinheiro, ou então aquela velha história de amarrar uma pessoa amorosamente, não é? E às vezes funciona, mas a gente sabe que a felicidade é impossível tornar esse tipo de amarração, digamos assim. Então você tem uma condenação muito forte a este contato com os mortos. Tanto, se nós lembrarmos do livro Há 2000 anos, o Emmanuel retrata um personagem que eu acho muito interessante. O nome dele é Araxes, é um feiticeiro, e ele é egípcio. Boa parte das pessoas que têm contato com o mundo dos mortos, nessa época pré-cristã, tem ligação com religiões mais ou menos deste lugar, ou do próprio Egito. Então, esta é a condenação. Bom, levando-se em conta que a principal ideia não é exatamente essa, mas nós temos aqui uma reflexão acerca da riqueza. E aí, quando nós observamos aqui o rico que é condenado veementemente e o Lázaro que não tem nem as migalhas do rico e vai ao lado do pai Abraão, nós temos aqui uma noção de que a riqueza ela é condenável, mas não exatamente pela riqueza em si.
A riqueza é um valor neutro. A riqueza é como se fosse a ciência. A ciência é boa, a ciência é má. Não, é o que eu faço dela. Ela pode ser boa, ela pode ser má. E a riqueza, ela tem um quesito parecido sobre o qual nós iremos falar. Mas veja aqui que nós já temos a instrução bem próxima aqui desse item, que a riqueza é uma prova muito difícil. Mais perigosa que a pobreza. Aliás, ela é mais difícil que a pobreza, embora muitos queiram essa prova, né? Por conta do seguinte detalhe: o pobre, se ele quiser ter uma amante, ele mal consegue às vezes sustentar a própria família. O rico, ele tem a possibilidade. O pobre, se ele quiser ficar o dia inteiro sem trabalhar, ele tem essa opção? Não. O rico tem. E o trabalho é lei de Deus. Se o rico quiser ficar entorpecido o dia inteiro, usando algum tipo de substância, ele pode. E o pobre? Não. Entenderam por que a riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza? E entenderam por que boa parte de nós, aliás, a maioria, quando escolhe uma nova existência e não tenhamos a hesitação de achar que em boa parte dos nossos desafios, ou nós escolhemos, ou nós concordamos com eles, porque nós sabemos da capacidade redentora desses desafios. Então, quando nós escolhemos uma nova existência, geralmente a escolha é: olha, eu não quero voltar rico. Por quê? Porque se conhece. E eu acho isso magnífico. Embora, quando encarnados, quando nós estamos em contato íntimo com a carne, nós tendemos a mudar um pouco de ideia, né? Tanto que o sono, ele é reparador e restaurador, porque em boa parte dos casos, quando nós estamos em desdobramento, nós voltamos aos nossos guias, aos nossos mentores, para que a gente reafirme os nossos votos, para que a gente continue a nossa jornada e possamos passar pelas nossas provinhas, que nós mesmos, no melhor dos casos, escolhemos, com mais resignação, com mais capacidade de lidar com elas, e em boa parte dos casos, aceitando essas provas. Então, por uma questão de autoconhecimento, nós escolhemos voltar numa situação em que eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que buscar o meu sustento. Porque, do contrário, por uma questão de autoconhecimento muito interessante, sobre a qual eu vou continuar falando, a gente sabe que se perde. Tá? Quando nós desencarnamos, é muito interessante notar que depois da fase de perturbação, quando as coisas ficam mais claras, isso depende de pessoa para pessoa, de caso para caso, e nós voltamos a entender a vida através da fonte viva, que é a nossa morada real, que não é aqui, nós estamos de passagem, e nós temos essa compreensão cósmica, além do atual momento material. É muito interessante notar que boa parte de nós, quando começam a observar aqueles que estavam ao nosso redor, quando encarnados, a gente sempre vê alguém para quem a gente não dava nada, brilhando, com muita luz. E a gente desprezava aquela pessoa, nem olhava para ela. E geralmente nós confundimos até com o anjo, porque a superioridade dela é tal que a emissão de energia de luz, né, geralmente fazendo até uma espécie de volta de cada lado, forma uma asa. E quando a gente vê aquilo, é evidente. O que nós pensamos? Eu quero isso. E quando nós queremos isso, geralmente os nossos guias vêm para a gente e falam: você quer isso? Então tá. Olha, a gente tem um programa aqui de uma nova existência, você vai ter que passar por isso, tudo bem? É porque, infelizmente, a pureza ela é forjada na aspereza, por necessidade nossa. Nós precisamos passar por alguns desafios. A gente pede paciência, né? As oportunidades aparecem a todo momento, só que elas não são tão agradáveis para a gente desenvolver a paciência. E é muito interessante quando nós estamos inspirados com essas ideias puras da nossa fonte, a gente manda até dobrar os desafios, né? Só que os nossos mentores nos conhecem, né? Falar só, vamos devagar, tá? Vamos pegar uma existência, depois outra a gente coloca mais esse desafio aqui, para a gente lapidar aos poucos, porque senão, se a gente fizer um projeto muito árduo, com muitos desafios, com muitas obstruções, talvez nós tenhamos uma queda, não é? Porque é muita dificuldade, então vamos aqui e tal.
E aí a gente, infelizmente, quando encarna, geralmente o espírito ele perde, por conta desse contato com a carne, a noção primária que nós decidimos para nós. E é interessante notar que o autoconhecimento é uma lição muito interessante. Embora talvez boa parcela da humanidade esteja no auto-engano, talvez nós estejamos no auto-engano. E despertar para o que de fato nós somos, nem sempre é agradável. Uma das histórias mais interessantes que eu conheço sobre autoconhecimento e que eu levo para mim até hoje é uma que existe na mitologia greco-romana, de um herói grego chamado Ulisses. A história do Ulisses é muito interessante porque, entre os reis gregos, ele é um que tem sempre uma artimanha, uma engenhosidade, uma solução que é muito interessante. Tanto que é ele que desenvolve o tal do cavalo de Troia, não é? Que derrota a Troia através de um ato não muito honrado. O cavalo de Troia é algo que denota algo que é totalmente o contrário do desenvolvimento filosófico da Grécia, que deu para o mundo, para o Ocidente, Platão, Sócrates, Aristóteles. Quando a gente estuda e entende de fato o que significa o cavalo de Troia, é um ato muito sujo, é um ato profundamente canalha, porque a história basicamente resumindo a guerra levou 10 anos, os gregos não conseguiram entrar em Troia, os deuses haviam decidido a favor de Troia, mas Ulisses, não aceitando esse desfecho e principalmente fazendo coro com os outros soldados gregos, os outros reis, eles estavam loucos para voltar para a Grécia. Ele já não tem o menor sentido naquela guerra, que era travada por conta de um rato, de uma mulher que nem queria voltar. Mas tem uma outra coisa muito interessante aqui, que havia toda uma jogada política também. Tinha um rei que era o Agamemnon, que queria Troia, que era um grande conquistador. Enfim, quando ele decide fazer o cavalo de Troia, na verdade, tem até um termo que diz muito bem o que é isso, é um presente de grego, é um presente que ninguém quer. Por quê? Por conta exatamente de mandar um presente que é o símbolo do reconhecimento de um adversário valoroso, que fazia parte da cultura da época. Quando você estava em batalha, em uma disputa, era costume você dar um presente de reconhecimento ao vencedor, só que era uma artimanha, era uma estratégia. Né? Por quê? Porque no ventre desse cavalo havia soldados e infelizmente os troianos morderam a isca, porque esse cavalo ele não foi colocado para dentro das muralhas, ele ficou do lado de fora. Foi uma interpretação dos troianos. Eles interpretaram aquilo como um gesto de reconhecimento ao poderio grego, ao poderio dos próprios troianos. E tanto que tem uma pessoa que vê o futuro, mas ela cai em descrença que a Cassandra era filha do rei, ela vê o futuro e ela fala: não coloca esse cavalo para dentro, não coloca, vai ser a nossa ruína. E eles não ouvem e colocam o cavalo para dentro. E aí imagina 10 anos de guerra, né? O que você faz à noite? Você festeja, você faz uma grande festa, você abraça, todo mundo bebe, tanto que as pessoas ficaram jogadas na rua de tanta felicidade, porque também se bebedar. E aí o desfecho é terrível, porque durante a madrugada, quando todos estão jogados para todos os lados, o ventre do cavalo se abre, os soldados gregos correm ao portão principal, as embarcações gregas não foram embora, elas apenas se colocaram fora da visão, e os soldados já estavam em terra, abrem os portões e os que estão do lado de fora entram. É um massacre, não sobra nada. Pois bem, quando os gregos estão voltando, acontece uma outra coisa, porque, como eu havia dito, os deuses haviam decidido em favor de Troia. Ulisses, ao quebrar o que os deuses tinham estabelecido, ele piora a situação, porque quando ele está à beira de voltar à sua embarcação, ele olha para o céu e debocha. Ele é tão petulante, audacioso, que vira para os deuses e fala: vocês não falaram que eles iriam ganhar a guerra? Tá aí, ganhamos. Aí ele volta para casa, né? E se você pegar o mapa, Troia, mais ou menos na região ali de Istambul, as cidades gregas ali ficam distantes, não muito longe, uma embarcação até ela com um vento favorável, você faz essa viagem em 5 dias, aproximadamente. O Ulisses levou 10 anos para chegar em casa, por conta dos
os deuses, porque eles haviam os deuses. E numa dessas aventuras que ele está fazendo, isso está num livro chamado Ilíada, Odisseia. O Ilíada é a guerra de Troia, a volta é o Odisseia, do Homero. E durante as aventuras existe uma muito interessante que é uma grande lição de autoconhecimento. Eles vão passar por uma ilha, que é a Ilha das Sereias, e as sereias já tinham toda essa fama de serem mulheres cujo cântico hipnotizava os homens e os homens morriam. Eles eram trucidados pelas sereias. Enfim, o Ulisses, ele quer de qualquer jeito ouvir o cântico das sereias, porque é algo que todo mundo diz ser lindo, maravilhoso, só que ninguém sobrevive para falar o quanto é bonito. E ele elabora uma estratégia para que isso aconteça, só para que vocês entendam a genialidade dele. Mas é uma genialidade agora que é aliada à humildade. Ele combina o seguinte: ele fala para os soldados que agora voltaram a ser remadores, né, em um dia de remando, que quando eles passarem pela Ilha das Sereias, que eles coloquem nos ouvidos cera de abelha, e ele, Ulisses, seja amarrado no mastro principal. E qualquer coisa que ele disser, enquanto estiver passando pela Ilha das Sereias, ele não deve ser obedecido. Mesmo porque eles nem vão ouvir, né? Mas mesmo que chamando a atenção, ninguém deve atendê-lo. Enfim, eles começam a passar por lá, os soldados não ouvem nada, quando ele começa a ouvir o cântico das sereias. Quando ele começa a ouvir, ele fica alucinado, ele fica louco, ele quer quebrar o mastro, ele quer se livrar das cordas, ele começa a falar com os soldados, ele começa a ameaçar todo mundo. Aí de repente ele muda e fala: não, está tudo sob controle, pode me tirar, pode aqui. Mas ninguém o ouve, e ninguém dá ouvidos para ele. Quando eles passam, ele consegue voltar à razão, é desamarrado e ele volta para casa, para os braços da mulher. Mas é muito interessante isso, porque repare, se ele fosse arrogante, ele falaria: não, eu dou conta, eu vou ouvir o cântico delas e eu não vou me desesperar, não vou pular no mar, como todos faziam. Não, ele teve humildade, ele sabia da própria fraqueza. Eu sempre penso: o que essa história tem para dizer para nós? O que o Ulisses tem para dizer para nós hoje, em termos assim de sabedoria pelo autoconhecimento? O que essa história tem a dizer para nós é basicamente o seguinte: se você está tentando fazer uma dieta, talvez não seja inteligente ter um sorvete no congelador. Se você tem problema com gastos, reveja o seu cartão de crédito. Talvez não seja o melhor para você. O que ele está dizendo para nós é que olhe para a sua fraqueza e não negue que nós temos algumas fraquezas. Tá? Se você está tentando diminuir o álcool, não vem para a desculpa de que você tem uma prateleira para ser visita, porque talvez um dia você vai ceder. É isso que ele está dizendo para nós, que a gente tem este conhecimento da nossa sombra, das nossas fraquezas. Porque se a gente negar, vai virar um monstro. No budismo existe uma frase que eu acho muito interessante para isso. No budismo a frase é a seguinte: o que resiste, persiste. O que resiste, persiste. Não resista. Admita para si que existem áreas nossas, na nossa alma, que não são tão nobres. Porque se só tivesse área nobre, nós não estaríamos na Terra. Se nós estamos aqui de passagem, é porque há necessidade ainda de lapidação. E de lapidação quase sempre por meio de sofrer, por meio de tribulações. Então que a gente tenha isso em mente, que a riqueza é o laço mais poderoso que liga o homem à terra. E a riqueza também é muito interessante, isso porque eu estou usando a própria palavra do Evangelho segundo o Espiritismo. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Mas lembra que eu falei que a riqueza é uma prova mais difícil que a pobreza? Por conta disso. É o excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Reparem que eu destaquei a palavra excitante, porque toda vez que eu li essa palavra, me vinha à cabeça assim a noção de entorpecente, de narcótico, de alguma coisa que me excita a tal ponto assim de me achar hiperpotente. E olha só que coisa maluca. Por
Porque eu vi há pouco tempo uma pesquisa sobre ganhar dinheiro. E era uma pesquisa de neurociência que tentava mapear o cérebro das pessoas para ver que área era acessada quando as pessoas ganhavam dinheiro. Mas não era ganhar dinheiro simplesmente, era ganhar dinheiro arriscando, com risco. E eles observaram uma operação em bolsa de valores chamada day trade, que é aquela operação que você põe dinheiro e tira no mesmo dia, põe e tira no mesmo dia, bem? E tem seus riscos. E eles perceberam que a área acessada no cérebro dessa pessoa que gosta de ganhar dinheiro dessa maneira é a mesma área que o viciado de cocaína acessa. Isso aqui não é uma figura de linguagem. A riqueza pode me deixar com uma sensação muito próxima de uma droga, se eu não tomar cuidado. Repare que não é a riqueza em si, é o que ela desperta. É essa incapacidade de lidar sobriamente com o dinheiro. Tá? É a incapacidade de ser moderado. E a gente tem que lembrar que quem goza de vantagem social, econômica, o dever da solidariedade fraternal é uma imposição. É algo que faz parte da lei de Deus, de leis imutáveis. E a riqueza é uma barreira intransponível à elevação? É óbvio que não. É óbvio que não pelo seguinte detalhe. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação, Deus teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição? É só a gente fazer esse raciocínio. Se a riqueza sempre fizesse com que as pessoas caíssem em perdição, porque Deus colocaria na mão dos seus filhos que Ele tanto ama? É evidente que não, porque isso aqui é até contrário à razão. Não é? E nós somos incitados a todo momento por Kardec a nunca abandonar a razão. A fé tem que estar aliada à razão, tem que estar aliada à ciência, aliás. Então a riqueza aqui, ela é uma prova pelo seguinte detalhe. É a prova da caridade e da abnegação, às vezes da renúncia. Enquanto que a pobreza é a prova da paciência e da resignação, porque em muitos casos só resta a aceitação e a paciência. Se a riqueza não é um elemento direto de progresso moral, essa parte é importante, é um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, para muita gente que não veio passar aqui dificuldades financeiras, ela tem que ter essa noção. E talvez essa parte de moralidade já esteja desenvolvida, mas precisa desenvolver o que? A parte intelectual. E a riqueza é um grande atributo para que a gente possa nos desenvolvermos intelectualmente. Eu vou contar agora uma historinha bem rápida, tá? Da parte que está em Mateus, em Lucas e Marcos. Só que eu vou contar essa história de trás para frente, vocês vão entender por quê. Tá? Eu vou contar o final. Chega um moço rico, está Jesus com seus discípulos, e aí o rapaz ele pergunta para Jesus, né? Assim como alguns doutores da lei sempre perguntam, né? O que eu preciso fazer para atingir a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí, Jesus vai dizer no final o seguinte: Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Lembra que eu havia dito que a letra na época, a maneira como nós interpretamos, não é? Hoje, nós precisamos aqui tomar cuidado com isso. Como que a gente entende isso aqui? Qual é o sentido de eu vou me desfazer de tudo e vou seguir o Cristo? Porque, vamos lá, se eu me desfizer de tudo, eu vou dar trabalho para outra pessoa. Então, repare que a gente já tem que começar a relativizar aí. Tá? E a relativização aqui se faz por dois meios. É muito interessante notar que, aliás, boa parte da explicação do fanatismo religioso, seja qual for a religião, se dá porque a pessoa segue a risca a letra, que por vezes mata, ao invés de se deter no espírito que vivifica, um espírito que, neste caso, tem a dizer a verdade para nós. Isso que é condenável, é o apego. Então, nesta parábola aqui, o apego aos bens terrestres é que é o verdadeiro obstáculo à salvação. Então, vamos lá, eu quero voltar a essa história, tá? Porque esse rapaz rico, tá? Guarda isso, ele é rico. Esse rapaz rico, ele chega ali para Jesus e pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus pega e fala: seguir, basicamente, o decálogo, né? Não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar testemunho falso, honrar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo. Só que o que é mais interessante, a hora que a gente lê isso, o rapaz fala: tá bom, tá? Isso eu já faço, tá? Mas basta? Não basta.
Jesus, o que ele tem que fazer para ser perfeito? E aí nós temos que chegar a essa conclusão, porque o perfeito é o homem honesto, segundo o mundo, segundo o nosso mundo, as nossas regras, ele tem que fazer isso. Ele precisa da verdadeira caridade, porque esta é a virtude máxima, ligada à abnegação. Esse capítulo que eu estou falando para vocês é o capítulo 16. Vamos lembrar aqui do capítulo anterior. É o capítulo fora da caridade e na salvação. É aqui que nós devemos nos deter, para que a gente busque de fato a noção de que para que haja a salvação ou a elevação, eu preciso não apenas cumprir os mandamentos, nós precisamos ter a caridade, ter a noção de que precisamos, por vezes, renunciar a algumas licenciosidades, às vezes ao supérfluo, em nome do próximo. Tudo bem? Gente, eu agradeço muito a atenção, foi um prazer estar aqui. Eu gostaria de encerrar com uma pequena oração para que a gente continue a nossa noite. Vamos elevar as nossas mentes ao Pai, pedindo ao plano superior as energias vigorantes que nos trazem coragem, amor, disciplina, resignação, em alguns casos renúncia, e que possamos continuar com muita fé. Pedimos ao Pai que as tuas bênçãos se estendam aos nossos lares, que cheguem aos necessitados e que possamos também levar tais energias àqueles que necessitam. Obrigado pelo momento, obrigado pelo cristianismo que está em nossos corações e que nos lembremos dessas lições quando colocarmos nosso pé além deste lugar. Muito obrigado, meu Pai, continue conosco hoje e sempre assim seja. Obrigado, boa noite.